O silêncio é a resposta mais eloquente. Buda. Essa frase simples, mas profunda, nos convida a refletir sobre o papel do silêncio em nossas vidas. Ela nos lembra de que, muitas vezes, é no silêncio que encontramos a verdadeira sabedoria e compreensão. A explicação para essa frase reside no fato de que o silêncio nos permite ouvir melhor, tanto as palavras quanto o silêncio dos outros. Quando estamos em silêncio, podemos perceber as nuances da comunicação, como o tom de voz, a linguagem corporal e as entrelinhas. Além disso, o silêncio nos permite refletir sobre nossos próprios pensamentos e emoções, o que pode nos levar a uma maior compreensão de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. Neste vídeo cheio de sabedorias, vamos aprender como o silêncio pode transformar nossa vida diária. Ao praticar o silêncio, podemos desenvolver uma maior consciência de nós mesmos e do mundo ao nosso redor, o que pode nos levar a uma vida mais autêntica, mais plena e mais significativa. Mas antes, deixa seu gostei. Afinal, esse vídeo pode mudar sua vida. Há muitos séculos, em uma pequena vila na Índia, vivia um monge conhecido por sua extrema taciturnidade. Ele passava a maior parte do tempo em meditação, falando apenas o necessário. Sua presença era calma e serena, inspirando respeito e curiosidade nos vilarejos. Esse monge era discípulo de Buda e havia dedicado sua vida ao estudo e prática dos ensinamentos budistas. Sua jornada espiritual o levou a compreender o valor do silêncio como uma ferramenta poderosa para alcançar a iluminação. Ele acreditava que o silêncio era uma forma de purificar a mente, eliminando pensamentos desnecessários e focando na essência da existência. Um dia, um homem rico e orgulhoso, chamado Vishu, chegou à vila. Ele era conhecido por sua arrogância e costume de provocar os outros para demonstrar sua suposta superioridade. Ao saber da presença do monge taciturno, Vishu sentiu-se desafiado e decidiu confrontá-lo. Vishu aproximou-se do monge, que estava sentado em meditação, e começou a insultá-lo com palavras duras. Ele esperava uma reação, mas o monge permaneceu imóvel, com os olhos fechados. Vishu, cada vez mais irritado, continuou a provocá-lo, mas o monge não se abalou. A cena chamou a atenção dos vilarejos, que se reuniram ao redor, curiosos para ver como o monge reagiria. No entanto, ele continuou em silêncio, demonstrando uma tranquilidade impressionante. Vishu, frustrado, começou a se sentir cada vez mais desconfortável. Era como se o silêncio do monge estivesse revelando a verdadeira natureza de Vishu, mostrando que sua arrogância era apenas uma máscara para esconder sua insegurança. O homem rico começou a se questionar: por que estou tão irritado? Por que preciso provocar os outros para me sentir importante? Mas o monge permaneceu em silêncio, sem oferecer respostas. Ele apenas continuou sua meditação, como se nada estivesse acontecendo ao seu redor. E foi nesse momento que Vishu começou a perceber que o silêncio do monge era mais eloquente do que qualquer palavra poderia ser. Vishu, cada vez mais intrigado, decidiu permanecer ao lado do monge, observando-o com atenção. Ele notou que o monge não estava apenas sentado em silêncio, mas também exalava uma aura de paz e serenidade. Seu rosto estava calmo, e seus olhos fechados pareciam estar vendo além do mundo material. À medida que o tempo passava, Vishu começou a se sentir mais calmo, como se o silêncio do monge estivesse contagioso. Ele percebeu que sua raiva e frustração estavam se dissipando, substituídas por uma sensação de curiosidade e interesse. O monge, sentindo a presença de Vishu, abriu os olhos lentamente. Ele olhou para o homem rico com compaixão e sabedoria, sem julgamento. Vishu se sentiu visto e compreendido, como se o monge pudesse ler seus pensamentos mais profundos. Nesse momento, Vishu sentiu uma conexão profunda com o monge. Ele percebeu que o silêncio não era apenas uma ausência de palavras, mas uma forma de comunicação mais profunda. O monge não precisava falar para transmitir sua sabedoria, seu silêncio era mais eloquente do que qualquer palavra. Vishu, movido por uma mistura de curiosidade e humildade, perguntou ao monge: mestre, como você consegue manter a calma e a serenidade em meio à provocação? O monge sorriu suavemente e começou a responder: a raiva e a frustração são como nuvens que obscurecem o sol. O silêncio é a brisa que dissipa essas nuvens, revelando a luz interior. Quando estamos em silêncio,
podemos ouvir nossa própria alma. E com essas palavras, o monge fechou os olhos novamente, mergulhando na meditação. Vishu, inspirado, sentou-se ao lado dele, pronto para explorar o mistério do silêncio. Vishu sentou-se ao lado do monge, fechando os olhos e respirando profundamente. Ele começou a sentir uma sensação de paz e tranquilidade que nunca havia experimentado antes. O silêncio do monge era contagioso, e Vishu se viu mergulhado em uma profunda reflexão. À medida que o tempo passava, Vishu percebeu que seu coração estava se abrindo. Ele começou a ver que sua arrogância e orgulho eram apenas máscaras para esconder sua insegurança e medo. O silêncio do monge havia revelado sua verdadeira natureza, e Vishu sentiu-se grato por essa revelação. Quando Vishu abriu os olhos, o monge estava sorrindo para ele. "Você encontrou a resposta?" perguntou o monge. Vishu assentiu, sentindo-se libertado de seu ego. "Sim, mestre. Encontrei." O monge colocou sua mão sobre o ombro de Vishu. "Lembre-se, o silêncio é uma porta para a sabedoria. Sempre que você se sentir perdido, volte ao silêncio e ouça sua própria alma." Vishu agradeceu ao monge e prometeu seguir seus ensinamentos. A partir daquele dia, ele se tornou um discípulo do monge, aprendendo a arte do silêncio e da meditação. Sua vida mudou drasticamente, e ele se tornou uma pessoa mais humilde e compassiva. A história de Vishu e do monge taciturno se espalhou pela vila, inspirando outros a buscar a sabedoria do silêncio. Eles aprenderam que o silêncio não era apenas uma ausência de palavras, mas uma forma de comunicação mais profunda com nós mesmos e com os outros. Agora, vamos explorar como aplicar essa sabedoria em nossa vida diária, examinando 5 importantes momentos em que o silêncio deve ser aplicado. Primeiro momento: ao estar com alguém que precisa de ouvinte. Quando alguém está compartilhando seus pensamentos e sentimentos conosco, é essencial criar um ambiente de confiança e empatia. O silêncio ativo é fundamental nesses momentos. Ao invés de interromper ou oferecer soluções imediatas, podemos simplesmente ouvir e manter o silêncio. Isso permite que a pessoa se sinta ouvida e compreendida, o que é vital para construir relações saudáveis. O silêncio também nos permite processar melhor as informações e oferecer respostas mais reflexivas. Um exemplo comum é quando um amigo está passando por um momento difícil e precisa desabafar. Em vez de tentar oferecer soluções rápidas, podemos simplesmente ouvir e manter o silêncio, demonstrando compreensão e apoio. Esse tipo de silêncio não é fácil, pois exige autocontrole e empatia. No entanto, é uma habilidade que pode ser desenvolvida com prática e paciência. Ao aprender a ouvir ativamente e manter o silêncio, podemos fortalecer nossas relações e tornar-nos melhores amigos e companheiros. A prática do silêncio ativo também nos ajuda a desenvolver uma maior consciência de nós mesmos e dos outros. Ao ouvir sem julgar, podemos ganhar uma compreensão mais profunda das necessidades e sentimentos alheios. Segundo momento: em situações de conflito. O silêncio pode ser uma ferramenta poderosa em situações de conflito. Quando estamos envolvidos em uma discussão ou desacordo, é comum sentir-nos tentados a reagir impulsivamente. No entanto, isso pode exacerbar o conflito e dificultar uma resolução pacífica. Manter o silêncio em momentos de tensão pode ajudar a reduzir a intensidade do conflito. Ao não reagir imediatamente, podemos evitar dizer coisas que possam ser interpretadas como agressivas ou ofensivas. Além disso, o silêncio nos permite refletir sobre a situação e considerar diferentes perspectivas. Isso pode nos ajudar a encontrar soluções mais criativas e justas para o conflito. Um exemplo prático é quando estamos em uma reunião de trabalho e surgem divergências de opinião. Em vez de reagir impulsivamente, podemos manter o silêncio por alguns momentos, respirar fundo e refletir sobre a melhor maneira de abordar o assunto. Essa pausa pode ajudar a evitar mal-entendidos e promover uma comunicação mais eficaz. Ao aprender a gerenciar nossas emoções e manter o silêncio em situações de conflito, podemos tornar-nos mais eficazes em resolver problemas e manter relações saudáveis. Terceiro momento: ao receber críticas. Receber críticas pode ser uma experiência desafiadora, capaz de despertar emoções intensas.
Nosso instinto natural é defender-nos ou reagir impulsivamente, mas isso pode nos impedir de aprender com os erros e melhorar. Manter o silêncio ao receber críticas é fundamental. Isso nos permite processar as informações e refletir sobre nossos erros sem reagir impulsivamente. Ao ouvir as críticas em silêncio, podemos focar na mensagem, evitando julgamentos precipitados. A prática do silêncio nesses momentos ajuda a desenvolver a autoconsciência, permitindo-nos identificar áreas de melhoria. Além disso, demonstra maturidade e capacidade de lidar com feedbacks construtivos. Um exemplo comum é quando um chefe ou colega oferece feedback sobre nosso desempenho. Em vez de reagir defensivamente, podemos manter o silêncio, respirar fundo e refletir sobre os pontos válidos. Isso nos permite aprender com os erros e melhorar nossas habilidades. Ao aprender a receber críticas com silêncio, podemos construir relações mais saudáveis e profissionais, além de desenvolver resiliência. Essa habilidade é essencial para o crescimento pessoal e profissional. Quarto momento. Quando alguém está falando. Ouvir atentamente é uma arte essencial para construir relações saudáveis e promover comunicação eficaz. Quando alguém está falando, nosso papel é ouvir ativamente, sem interromper ou julgar. O silêncio é fundamental nesse momento. Ao manter o silêncio, podemos absorver as informações e processar as emoções envolvidas. Isso nos permite compreender melhor o ponto de vista do outro, evitar mal-entendidos e demonstrar respeito. A empatia também é desenvolvida, pois podemos nos colocar no lugar do outro. Um exemplo comum é durante reuniões ou conversas profundas. Ao manter o silêncio, podemos perceber nuances não verbais, como linguagem corporal e expressões faciais, que revelam sentimentos e intenções. Isso nos ajuda a entender melhor as necessidades do outro e oferecer respostas mais reflexivas. A prática do silêncio ativo também nos ajuda a evitar interrupções inoportunas, demonstrando respeito pela opinião do outro. Além disso, podemos evitar julgamentos precipitados e focar na essência da mensagem. Ao aprender a ouvir em silêncio, podemos fortalecer nossas relações, melhorar nossa comunicação e desenvolver habilidades essenciais para o sucesso pessoal e profissional. Quinto momento. Em momentos de raiva ou frustração. A raiva e a frustração são emoções intensas que podem nos levar a reagir impulsivamente. No entanto, essas reações podem ter consequências negativas em nossas relações e saúde mental. O silêncio pode ser uma ferramenta poderosa para gerenciar essas emoções. Ao manter o silêncio em momentos de raiva ou frustração, podemos evitar reações impulsivas e agressivas. Isso nos permite refletir sobre a situação, identificar os motivos das emoções e encontrar soluções mais construtivas. O silêncio também nos ajuda a respirar fundo, reduzir a tensão e equilibrar nossas emoções. Um exemplo comum é quando enfrentamos um problema no trabalho ou em casa. Em vez de reagir impulsivamente, podemos parar por um momento, respirar fundo e refletir sobre a melhor maneira de lidar com a situação. Essa pausa pode nos ajudar a encontrar soluções mais criativas e eficazes. A prática do silêncio em momentos de raiva ou frustração também nos ajuda a desenvolver autoconsciência, autocontrole e resiliência. Ao aprender a gerenciar nossas emoções, podemos melhorar nossas relações, reduzir o estresse e aumentar nossa qualidade de vida. A prática do silêncio é uma jornada transformadora que nos leva à sabedoria interior. Ao incorporar o silêncio em nossas vidas, podemos experimentar uma profunda mudança em nossa perspectiva e comportamento. O silêncio nos permite ouvir nossa alma, refletir sobre nossas ações e encontrar significado verdadeiro. Para incorporar o silêncio em nossa vida, basta começar com pequenos passos. Reserve um tempo todos os dias para assistir um vídeo do canal, meditar em nossas palavras, ouvir sua respiração e conectar-se com seu interior. Para garantir que você cumpra esse poderoso hábito, clique no botão de se inscrever, aqui no canal. É gratuito. E ative o sininho para que seja avisado e não perca seu hábito. Com o tempo, você descobrirá que o silêncio se tornará um aliado valioso em sua jornada pessoal. Se este vídeo trouxe algo de valor para você, deixe seu gostei. E até a próxima jornada.